E esse mas é que complica, hein, Américo Martins? Nem tudo é oficial. O presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos disse que os presidentes, sim, precisam de imunidade para os atos oficiais, mas disse, entre aspas, concluímos que, sob a nossa estrutura constitucional de poderes separados, a natureza do poder presidencial exige que um ex-presidente tenha alguma imunidade de processo criminal por atos oficiais durante o seu mandato. Pelo menos no que diz respeito ao exercício dos seus principais poderes constitucionais pelo presidente, esta imunidade deve ser absoluta. Só que, Américo disse, nem tudo é oficial. Você teve qual entendimento, Américo Martins? Pois é, Elisa, do ponto de vista aí do equilíbrio e de tentar resguardar a instituição Presidência da República, faz muito sentido a decisão da Suprema Corte. Há alguns atos que são atos oficiais, o presidente precisa ter imunidade, porque senão ele não vai conseguir governar de uma forma efetiva, visto que ele vai morrer de medo, basicamente, de cometer qualquer movimento que possa ser interpretado como um ato ilegal no futuro, onde ele poderia, por exemplo, ser preso. Por outro lado, o presidente não está acima da lei. A Suprema Corte diz isso claramente ao afirmar que, por conta disso, nem todo ato é ato oficial e o presidente precisa, sim, responder por esses atos que, eventualmente, ele fez para um ganho privado, por exemplo. Agora, então, do ponto de vista do longo prazo e do ponto de vista de resguardar a instituição Presidência da República dos Estados Unidos, faz sentido a decisão da Suprema Corte. Do ponto de vista político imediato, é uma clara vitória do ex-presidente Donald Trump. Ele não está imune a tudo, ele pode continuar respondendo a processos como este, que incitou esse caso, que foi a tentativa dele de mudar resultados eleitorais em alguns estados, e ele vai continuar respondendo esse processo. Só que agora o processo volta para as cortes inferiores. E qual vai ser o grande ponto agora, Elisa? Essas cortes vão tentar definir o que são atos oficiais e o que eram atos não oficiais. Os atos não oficiais, o ex-presidente Trump vai ter que responder. Então, isso vai demorar meses nesse processo para se definir exatamente o que era um ato oficial de presidente, o que era um ato privado de alguém tentando, eventualmente, manipular o resultado das eleições. Como isso não é fácil de se determinar, ele conseguiu o seu principal objetivo, ganhar tempo, Elisa, porque não vai haver, com essa decisão, tempo hábil para as cortes inferiores julgarem o ex-presidente Donald Trump até as eleições de novembro. Então, o ex-presidente Trump conseguiu adiar o processo, conseguiu ganhar tempo e muito provavelmente não vai ser considerado culpado, pelo menos até as eleições. Então, do ponto de vista político, uma importante vitória para o ex-presidente Donald Trump, Elisa. Puxa vida, pois é muito, muito importante essa decisão que a gente acaba de compartilhar com vocês, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidindo, portanto, que Trump tem imunidade presidencial limitada. Américo, uma dúvida, assim, vou fazer-te a pergunta, mas aí você vai me dizendo se isso ficou claro. Você disse que tem que, então, descer alguns degraus, né? Eles falaram, estavam dizendo aqui na CNN da gringa, voltar para a corte distrital, mas aí eles voltariam a analisar o mesmo processo, é isso? Porque bateu lá em cima, decidiu, agora volta. Como é que seria esse trâmite daqui para frente? Eu sei que você já explicou um pouquinho, mas pode trazer para a gente mais detalhes? Sim. Claro, Elisa. Qual foi a questão? O presidente está sendo julgado sob a alegação de que ele tentou influenciar e mudar o resultado das eleições de 2020 em alguns estados. Foi isso que levou, por exemplo, à invasão do Capitólio no início de janeiro de 2021. Ele também está sendo julgado por ações e omissões relacionadas a essa turba que invadiu o Congresso americano num claro atentado contra a democracia americana. Ao responder esse processo, o conselheiro especial Jack Smith, que é o procurador, a pessoa que está fazendo as acusações, ele alegou que o presidente Donald Trump, o ex-presidente, não tinha imunidade, portanto, ele poderia e deveria sim ser processado e responder a esse processo. Esse pedido dele foi analisado pelo Tribunal de Apelações de Washington, a capital dos Estados Unidos. Foi unânime a decisão de 3 juízes ali de que o ex-presidente Donald Trump, assim como qualquer outro presidente, não tem imunidade em questões criminais. E aí o
ex-presidente resolveu apelar à Suprema Corte. A Suprema Corte hoje decidiu que ele tem imunidade parcial do ponto de vista criminal, ou seja, atos oficiais como presidente da República, representando e defendendo os interesses dos Estados Unidos, ele estaria imune. Mas outros atos que não são oficiais, que têm caráter mais privado, aí ele não estaria imune e teria que responder. Qual é a questão que surge com isso? A Suprema Corte não decidiu, no caso específico do processo em andamento em Washington, quais são os fatos que teriam sido oficiais e quais são os fatos que teriam sido mais privados, não oficiais. Isso vai voltar agora para essa corte inferior e eles vão debater. A acusação vai dizer que vários desses atos tinham um interesse particular do presidente, que não queria e nunca admitiu a derrota, e por outro lado, obviamente, a defesa do ex-presidente Donald Trump vai avisar, vai dizer e vai argumentar que ele agiu sempre pelo interesse dos Estados Unidos, que ele estaria denunciando irregularidades nas eleições, que não aconteceram, porque todas as cortes que julgaram os casos deram ganho de causa contra o Trump. Ele não venceu nenhuma corte, entrou com dezenas de processos. Então não houve fraude naquele processo. Mas o ponto de vista crucial o caso volta para uma corte inferior, que vai ter que decidir, antes de dar prosseguimento neste processo, o que eram atos oficiais e que, portanto, o ex-presidente estaria coberto pela imunidade, e o que eram atos não oficiais que ele teria que responder. Isso vai durar meses, Elisa. Nós estamos debatendo esse caso há anos já. Vai durar mais meses, vai passar a eleição de novembro e até lá o presidente Donald Trump, o ex-presidente, vai continuar dizendo que ele não é culpado e que ele estava agindo de acordo com os interesses dos Estados Unidos.